Nesse palco a gente está vendo bastante coisa sobre como é o rumo de um desenvolvedor na sua própria carreira. A liderança acaba eventualmente sendo um ponto final talvez, um ponto intermediário, não sei. Nós vamos chamar aqui, para poder conversar conosco, Robertson Miguel. Trabalhou já com Developer Relations e o que eu acho que é mais bacana da história dele é o trabalho que ele fez com a Perifa Code, que é, sim, que é um grupo de inclusão de pessoas da periferia na tecnologia. Eu acho esse projeto incrível. Mas vamos focar agora no que ele vai falar. O título da palestra é Aprende mais um pouco e ajusta o processo. Por quê? Porque todo o processo de desenvolvimento na carreira, de desenvolvimento do produto, é um processo iterativo, baseado em você aprender mais e ensinar. Com vocês, Robertson Miguel. Salva de palmas. Vamos lá, vamos tentar não se emocionar, porque o tema sempre é pesado para a gente trocar ideia, mas o objetivo hoje é que a gente consiga mostrar para vocês qual foi a caminhada. E a caminhada, o mais importante é o caminho que a gente constrói nesse período. Vamos lá. Então, só me apresentando um pouco para vocês, eu sou Robertson Miguel. Estou muito feliz de, pela primeira vez, falar que eu sou pós-graduado em desenvolvimento humano e gestão de projetos. Eu não pensava em fazer faculdade. Acho que é a primeira vez que eu estou falando isso de público. Acho que me acompanha no Twitter provavelmente já viu que eu tenho gritado para todo mundo que aconteceu isso. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistema. Estou atualmente trabalhando na Vind, onde eu sou DevRel, Developer Relations. Tem uma galera aí que acompanha e a gente tem feito um trabalho para que isso pegue no Brasil e funcione bem. Um dos orgulhos é sou co-organizador na Perifa Code. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do Perifa Code, que é um dos motivos dessa apresentação. E no Ciclo ZN, que é outro coletivo de periferia para a inclusão de pessoas periféricas nos movimentos cicloativistas em São Paulo, que era mais concentrado ali na Vila Madalena. Então a gente deu cara nova com gente de periferia, inclusive nisso. Sou secretário, diferente do Perifa Code no Ciclo ZN, eu sou secretário no Instituto Mobilidade Ativa, onde é uma organização mesmo, onde eu faço advocate junto com órgãos públicos para ter mais ciclovias e ter mais pessoas pedalando nas cidades, não só em São Paulo. E quem me acompanha no LinkedIn, não tanto no Twitter, mas no LinkedIn mais, eu falo bastante sobre empregabilidade, adoro hackathons, vou contar um pouco dessas histórias do hackathons, e curto muito trabalhar em prol de mobilidade social para as pessoas periféricas. Eu acho que vou tentar falar nesse outro microfone. Consigo ligar? Consigo ligar? Consigo. Vou falar parado aqui porque me passaram que eu não conseguia ter notas do orador, então eu tirei tudo, então está tudo na cabeça mesmo para a gente tentar trocar uma ideia. Então vamos lá. Eu trabalho com tecnologia já há aproximadamente uns 20 anos. Não sou novo. Comecei trabalhando na área de financeira, eu fui supervisor de tesouraria numa concreteira, e naquela época comecei a trabalhar com essas coisas. Quem cuidava de tecnologia normalmente era o pessoal ligado com controladoria, com controller, ficava ali, sobre a diretoria de controller, ficava o pessoal de financeiro que compreendia contas a pagar, receber e faturamento das empresas. E o pessoal de tecnologia também estava embaixo desse grupo controlador, dessa diretoria nas empresas. E naquela época acontecia algumas coisas que, por graça hoje dessa apresentação, o Eduardo Mato falou muito de estilo de liderança, o pessoal falou muito aqui um pouco antes sobre algumas lideranças tóxicas, o Lorne falou bastante de como que era, e eu convivi com isso durante muito tempo e aprendi, a gente internaliza esse processo de liderança tóxica e começa a replicar em alguns momentos
pelo estereótipo que a gente vai aprendendo, que a gente vai identificando a gente acha que aquele modelo é o modelo certo da gente continuar para conseguir resultados. Então, para quem chegou agora, a minha palestra eu não falei o nome ainda, mas aprenda mais um pouco e ajuste o processo. Por quê? Olhando para trás, olhando a minha caminhada, eu fui percebendo que cada vez que eu aprendi um pouco, eu precisava ajustar para eu me adequar em alguma coisa. Em algum momento da vida, eu precisava fazer de maneira diferente para eu conseguir, a minha parte mais humanista, trazer pessoas da maneira que eu queria. Então, foi a maneira que eu encontrei de trabalhar com isso. Vou falar um pouco disso para vocês verem como a gente era controlador entre 98 e 97. As empresas de tecnologia, ou quem trabalhava com tecnologia, as pessoas não podiam fazer muita coisa nos computadores. Então, a gente chegava ao ponto de ter que bloquear acesso a drive de disquete. Isso era horrível, era um controle pessoal absurdo. Eu não cabia naquilo, mas eu tinha que fazer, porque fazia parte do processo, era o meu trabalho, tinha que fazer. Quando a gente não fazia isso via setup, a gente tinha que ir lá fisicamente tirar o cabo inteiramente para o usuário não poder fazer. Isso é um controle de pessoa, do que você pode fazer, a tecnologia começando e as pessoas sendo cerceadas de poder usar por N motivos. Todo mundo vai encontrar motivo, vai roubar dado, é operação crítica, não importa. Mas, para mim, aquilo era muito ofensivo com as pessoas que não tinham equipamentos em casa, mas precisavam utilizar aquilo de alguma maneira, e a gente precisava fazer isso. Então, com o passar do tempo, aí eu, no estilo executivo, de sonho grande, pensar grande, e quando eu abri minha empresa de tecnologia, eu fiz esse marketing para rodar na propaganda local da região da Lapa. Então, eu fiz essa montagem aí, porque é o estilo que a gente queria, é o estilo que a gente via, e é o estilo controlador que a gente sonhava em ter as coisas. Achando que podia mudar o mundo, só que no dia seguinte que eu comecei a trabalhar, eu vi que as pequenas empresas também queriam controle. Lá vai eu aprender mais coisas para controlar o que as pessoas podiam fazer, o que não podiam fazer. E, mais uma vez, todo aquele processo de aprendizado, que eu via que era um processo para controlar o uso que as pessoas faziam, tinha algum objetivo de, às vezes, de tempo, de acesso, quem não acessa o quê, mas a pequena empresa não tinha, de fato, aquele mote. Mas eu desenvolvi, aprendi essas coisas, fui crescendo na vida e crescendo no processo. Começamos a internet no Brasil. A internet chega e as pessoas, mais uma vez, começam a ser cerceadas. Quem tinha a chance de, em casa, usar a internet, ficava bem. Quem precisava usar nas empresas, tinha um monte de sistema para controlar. Eu não sei se alguém chegou a ver aqui, mas eu comecei a trabalhar, conheci essa empresa e fui trabalhar com um sistema chamado BRMA. Era um sistema em Linux que dava uma interface gráfica para a gente poder controlar os acessos do usuário. Então, as pessoas, naquele momento, tudo que estava começando ali na internet, dos chats e dos acessos a alguns sites, a gente cerceava na empresa. Você não pode fazer isso aqui, faça isso na sua casa, aqui é lugar de trabalho. Mais uma vez, aquele processo me incomodava, porque as pessoas não tinham isso em casa e precisavam utilizar na empresa. Até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas que usavam a internet, usavam só na empresa, porque elas não tinham condições de usar aquilo em casa. Eu estou falando aqui de um grupo de pessoas que não tinha acesso a isso. Não sei se todo mundo conseguiu perceber. Eu estou falando das pessoas de periferia que começavam a trabalhar com tecnologia e não podiam fazer, sempre era cerceado de alguma maneira. E aí eu fui seguir, continuei ali com um sonho grande, querendo ser empresário. Não falava assim em startup naquele momento. Mais uma vez, aí mais uma propaganda minha, que hoje não me orgulho, mas fiz. E fazia sentido, porque montagens tinha para caramba. Eu enfiei lá a minha empresa ali no meio, que é a Biosbug. Sonho grande de tomar as ruas. O Eduardo trouxe mais uma frase aí, né? Quem sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então, era a pegada que tinha ali na minha cabeça para fazer acontecer. Eu estou querendo falar para vocês aqui, no sentido de que a caminhada que eu fiz foi uma caminhada de negócio, uma caminhada de aprendizado. Eu fiz uma série de outras coisas que hoje eu olho para trás, percebo que eu aprendi e fui ajustando o processo para chegar onde eu quero chegar com vocês, que é 2 programas, PerifaCode e o Transforma 20. O meu lado mais humanista pegou quando... Só um minuto. A minha filha, Ana Clara, ela nasceu. Ela nasceu precisamente em 2007. Em 2007, no começo de 2007, minha filha nasceu e eu percebi que tudo que eu tinha feito para chegar naquele sonho de ser empresário, empreendedor, uma porrada de coisa, talvez não fizesse sentido para o mundo que eu queria para minha filha. Então eu precisava pensar em formas diferentes de como o mundo ia acolher
as pessoas que iriam começar no mercado de trabalho, que daqui uns 15 ou 20 anos era minha filha que ia estar ali. Então, eu comecei a pensar em calmar o jogo e o meu lado humanista começou a subir muito mais de como eu ia executar as coisas. Continuei ali com a pegada de empreendedor, queria ter uma rede de lojinhas pelo mundo, então eu segui fazendo o que eu tinha que fazer. Mas, para minha graça, quando eu comecei a mexer com tecnologia, chegou em 2018, eu conheci o TDC. Eu nem imaginava o que era o TDC. E fui participar de um TDC um dia inteiro, eu tinha que escolher uma trilha. Não sabia por quê, mas tinha que escolher uma trilha. Já estava no Twitter lá conversando com muita gente e escolhi uma trilha ali porque tinha lá um cara chamado Luciano Ramalho, Vini Messel, os caras que eu achei... Quem é esses caras? E os caras estavam falando comigo naturalmente no Twitter e falaram, vai lá ver Python lá. Fiquei o dia inteiro na trilha de Python no TDC. Engraçado que eu não entendia a piada, que a sala de Python estava do lado da sala de Java, e os caras fazendo piada, eu não entendia por que rolava aquela piada entre Python e Java. E engraçado ainda que o Luciano Ramalho não estava nem em Python, nem em Java, ele estava lá numa sala de Go, ensinando, falando de Go para a galera, e eu não entendi, o cara me chamou para cá e está lá do outro lado, mas ele tinha uma palestra no final do dia. Mas o pessoal de Python vai e me acolhe bem na comunidade, eu começo a aprender desenvolvimento web, começo a me interessar um pouco por aquilo, mas não levava muito jeito, porque eu não conseguia entender orientação a objeto, mas Python permite, né, você fazer qualquer coisa não, permite você programar de forma procedural, mesmo sendo orientado a objeto. Então, eu curtia, porque podia fazer uma porrada de brincadeira lá. Mas o que me chamou mais a atenção mesmo, está na pequena foto ali, não sei se todo mundo está reconhecendo, mas quem conhece aqui é a Andressa, o perfil dela no Twitter, Passa Lá no RH. Então, a Andressa Rocha, ela estava dando uma palestra ali sobre o pessoal do AfroPython. Eu não sabia o que era o AfroPython. E eu vi ali que, caramba, tem uma galera em tecnologia falando para inserir pessoas negras em tecnologia. E eu não conhecia AfroPython. Fiquei doido para querer saber o que eles estavam fazendo, como fazia. Procurei a Andressa, conversei com algumas pessoas da Bahia, tudo funcionando, mas em São Paulo não tinha AfroPython, não rolava AfroPython. E eu não sei se agora já rola AfroPython aqui em São Paulo, mas não tinha. E só que, ao mesmo tempo, tinha uns camaradas em São Paulo, já fazia um mês, que estavam organizando uns encontros que era para nascer o Perifacode. Então, já estava ali o Guilherme Vieira, o William Oliveira, muita gente deve conhecer, que tem um livro O Universo da Programação, tinha o Luiz Ângelo e tinha mais algumas pessoas ali do QuebraDev que se reuniram para pensar em criar um novo coletivo. Eu achei aquele interessante, falei, já faço uma porrada de coisa com o pessoal na periferia, faz muito sentido a gente tentar fazer isso acontecer de fato. E ali, um mês depois, a gente estava em um meetup no centro, se eu não me engano, na Log, um meetup que a gente fez, o primeiro meetup do Perifacode, foi na Log, e 2 meses depois eu já estava na organização do Perifacode, e a gente estava com um sonho enorme de fazer uma porrada de coisa, e aí começa, de fato, a mudança de como que a gente agora pode colocar o nosso lado humanista para trazer essas pessoas para dentro do jogo, que uma galera já estava jogando, mas não tinha acolhimento dentro das empresas de tecnologia. Porque é diferente, o mundo mudou de quando eu comecei, e quando a gente pensou no Perifacode, a galera já estava trabalhando em tecnologia dentro dessas grandes empresas. Só que a galera não se sentia representatividade dentro daqueles espaços. Elas não tinham pessoas que elas não podiam ainda conversar de igual para igual, com o dialeto que ela trocava lá na quebrada, ouvir o mesmo rap e trocar essas ideias com as pessoas em volta, porque os delas não estavam na mesma sala. Então, elas tinham pessoas, a gente já tinha bastante gente em tecnologia, a gente tinha algumas pessoas em tecnologia, mas estavam espalhadas em algumas empresas. Como que a gente juntava isso para falar, mano, você não está sozinho, estamos juntos aqui, como que a gente faz para trazer mais dos nossos, para sentir mais representação? O Perifacode cresce e, naquele mesmo ano, para minha grata surpresa, eu conheço essa parada, que é essa que nós estamos aqui hoje. RubyConf 2019. Primeira vez também, nem sabia que tinha... Eu fui lá na TDC, era um monte de tecnologia junto. De repente, os caras fazem uma parada que é uma única linguagem, várias pessoas que manjam daquela linguagem, que conversam com outras pessoas de outras tecnologias, e ainda tem outros assuntos rolando lá no meio. Eu fui lá para conhecer a RubyConf. Fiquei o dia inteiro, tive a oportunidade de conhecer Wagner Narder, que foi CTO da Vindi, está aqui hoje. Conheci a Juliana Dias, fiquei o dia inteiro tietando ela e trocando ideia para aprender mais.
conheci, não está aqui, o Américo, Pokémon eu conheci também naquela RubyConf, e conheci essa empresa chamada Campus Code, que tem um treinamento em São Paulo, que você consegue ingressar não é um projeto social, mas é por meritocracia. Então, você tem que provar como você entra lá e você faz todo um processo ali dentro de aprendizado. E por isso aí eu conheci a Vind, através do Wagner Nader, do Américo, da Thaís, do Glauco, pessoas que estavam na RubyConf e me fizeram interagir com isso. E aí eu trouxe esse print, porque eu tirei essas fotos, e essa palestra, eu não lembro quem foi o cara que deu essa palestra, mas foi sensacional ele falar do lado dark de Rails. Então eu achei incrível aquela palestra dele, e fez muito sentido para mim. E através da RubyConf, e desses contatos que eu fiz com essas pessoas, esse network, eu sou bem incisivo, eu fico tietando as pessoas, não tiro foto com elas, mas eu fico atrás delas nas redes sociais, e vou conhecendo um pouco mais. Acho que um mês depois, o Perifacode estava no prédio da Vind, fazendo uma reunião para a gente organizar 2020. Como seria o 2020 do Perifacode? E a Vind abriu as portas para mim, eu não estava trabalhando na Vind ainda. Logo em seguida, eu fui trabalhar na Vind, veio a pandemia, eu achei que não ia trabalhar com Rails, veio a pandemia e eu fui trabalhar na Vind como desenvolvedor assistente. E lá na Vind, quando passaram eu para Júnior, trouxeram para a gente um programa que queria ser construído, onde as pessoas no seu dia a dia pudessem doar parte do seu tempo de trabalho para trazer mais pessoas para a tecnologia. E é aí que o mundo acontece, e é aí que traz todo o aprendizado que eu quero trocar ideia com vocês. Falei tudo isso aqui, perdi bastante tempo falando isso, porque eu acho que é necessário vocês entenderem que, enquanto a gente caminha, é o que é importante. O destino, o que me trouxe para o Transforma Vind foi toda essa trajetória, toda essa maneira de pensar. Tudo que eu vivenciei é o que me trouxe até o Perifacode e até o Transforma Vind. Por que eu estou falando isso? O Transforma Vind é sobre conhecimento. Como que a gente faz para a pessoa que está lá na periferia, a gente conseguir trazer conhecimento para ela, e conhecimento que ainda não existe, porque elas não sabem onde encontrar esse conhecimento. A gente descobre muito rápido, quando começa a somar as pessoas, que o conhecimento não está no topo das organizações das empresas. Não é o CEO, não são o C-Level que tem esse conhecimento. Também a gente descobre que não está lá na ponta de quem executa, de quem é o desenvolvedor até a ponta. Esse conhecimento está para a gente descobrir, esse conhecimento ainda está sendo gerado. Só que a gente precisa juntar essas duas pontas para gerar esse conhecimento. Então, é o que a gente chama ali de buscar os skills, as habilidades que cada um tem em algum momento, são habilidades diferentes. O Eduardo trouxe mais subsídio para a minha apresentação, de você falar as pessoas que são processuais, as pessoas que são executivas, as pessoas que são tecnólogas, a gente juntar todo esse conhecimento e encontrar a maneira de buscar para cada um. Cada um vai ter uma maneira diferente de aprender e de compartilhar aquilo. A gente precisa de quanto mais gente fazendo isso, a gente consegue alcançar mais pessoas, porque as pessoas aprendem também de maneira diferente. Então, aí com o Transformação, a gente tenta descobrir onde é que está o conhecimento, e a gente descobre que não sabe onde é que está o conhecimento. O conhecimento está pronto para a gente descobrir ele e entender onde é que ele está para a gente trazer para as pessoas. Só que a gente percebe muito rápido que o conhecimento é um ato de amor. A gente está falando aqui, as pessoas levantaram a mão, que a maior parte é humanista. O conhecimento é um ato que você precisa se doar, de alguma forma, algo que você tem e que você ainda não sabe estruturalmente como transmitir isso para alguém. Só que tudo bem, a gente está para conhecer junto. Então é aí que entra as comunidades, de como a gente se conhece cada vez mais para transmitir conhecimento no sentido de que eu tenho isso, não sei como passar e como eu posso passar. A gente não precisa de nada para passar. Como eu descobri que a gente não precisa de nada para transmitir conhecimento? Não sei se vocês conhecem aqui. Nossa, eu acho que pulou um slide. Pulou um slide. Deixa eu voltar aqui. Pulou um slide, mas tudo bem. Eu ia falar que tem um ponto que eu deixei aqui reservado, não apareceu aqui nos slides. Eu entrei no meio do cicloativismo, eu sou cicloativista em São Paulo. E quando você começa no cicloativismo, o pessoal é bem
bem capcioso para trazer vocês. Então, a pessoa tem muito conhecimento, mas senta com você em qualquer lugar e passa um conhecimento para você, para que você consiga fazer o ativismo. E com esse um conhecimento, você empodera uma porrada de gente para falar sobre aquele mesmo assunto. Então, quando eu entro no ativismo em São Paulo, eu descubro que para eu transmitir conhecimento com as pessoas, eu não preciso fazer uma cartilha inteira bem estruturada para as pessoas conseguirem replicar aquilo. Eu consigo passar aquilo para frente simplesmente buscando o contexto que aquela pessoa vive e, através de um único ponto de dor dela, a gente consegue transmitir conhecimento para ela replicar para os seus iguais. Então, aí, esse ponto do conhecimento. Eu comentei, fui lá para o fim para falar para vocês que o conhecimento era importante e que o caminho que a gente seguia, que me trouxe até aqui, o caminho que me trouxe até aqui é que era o mais importante. Porque não importa onde a gente quer chegar lá na ponta, quando a gente fala de conhecimento através de amor e de aprendizado contínuo com as pessoas. O mais importante é quanto de alegria a gente consegue transmitir para alguém enquanto a gente está construindo esse processo de aprendizado para elas. Então, se eu vou lá trocar ideia com alguém de periferia que ela não conhece, ela não tem ainda todas as vivências do que a gente tem, como que eu faço para aquele caminho ser tranquilo e apresento diversos caminhos para ela? Eu não ponho ela em um caminho, eu apresento diversos caminhos que diversas pessoas já conseguiram conviver naquele caminho e elas vão escolher o melhor caminho para ela seguir. Então, essa foto, para mim, eu trouxe bem emblemática, que é um senhor de idade que escolheu simplesmente empurrar uma bicicleta com o seu alforje numa calçada. Ele não está pedalando, ele não está fazendo o que a gente imagina que alguma bicicleta faria. Ele simplesmente ele escolheu isso, com toda aquela roupa, andar daquele jeito numa calçada. Então, o caminho é mais importante quando a gente está fazendo esse processo. Quando a gente começa a fazer um processo desse de aprendizado, a gente percebe que a gente está falando aqui de cultura de aprendizado, onde não é a estrutura formal de ensino que forma as pessoas para algo novo e algo que as pessoas ainda não tiveram acesso. A gente está falando em como eu crio oportunidade para que essas pessoas possam entender que existe algo novo sendo construído aí fora, que está dentro na cabeça de cada um e que cada um possa transmitir para mais um. Eu não estou falando de escala. Eu não estou falando que a gente vai replicar isso e vai fazer uma escola dessa mesma forma. Eu estou falando que cada um, como a gente age no Perifacode, cada um de nós vai ter que conversar, colocar o pé no barro, ir lá numa escola de periferia e trocar ideia com mais um. E mostrar para ele que é possível. Tanto que o processo que a gente está fazendo agora do Perifacode, as pessoas ainda não sabem, eu acho que é a primeira vez que a gente está falando isso em público, o Perifacode não vai mais seguir um processo que as pessoas imaginam que a gente é uma escolinha de programação. A gente, muito duramente, a gente descobriu que o nosso propósito é conversar com pessoas na quebrada e trazer para as pessoas da quebrada o propósito de que existe um outro mundo para você conhecer. Não necessariamente a gente quer construir um exército de desenvolvedores saindo da quebrada. A gente quer mostrar que tecnologia é um caminho, que tecnologia é possível. E não deixar simplificar de que tecnologia é para todo mundo. A gente sabe de como é duro e convive com pessoas que todo dia mostram o sofrimento que é estar no mundo de tecnologia. E não que a gente quer trazer as pessoas de qualquer forma para o mundo da tecnologia. A gente quer abrir espaço e mostrar para eles o que a gente chama de feira de gostos, cores e sabores. A gente apresenta, a gente mostra. O que você quer seguir, a responsabilidade é sua. O caminho que você vai seguir, a responsabilidade é sua. Como que a gente faz isso? Cada vez mais, cada um de nós que está inserido em alguma empresa de tecnologia, a gente está preparando o caminho para que outros cheguem. A gente está criando o espaço inclusivo. Estando dentro das empresas, nós temos a obrigação de criar algum espaço inclusivo para essa pessoa. As empresas vão falar de diversidade. Teve grandes empresas, grandes bancos que chegaram em bootcamp e simplesmente contrataram todo mundo de lá dentro do bootcamp. Bootcamps de negros, bootcamp de mulheres, grandes empresas, grandes brancos foram lá e contrataram. E essas pessoas foram para espaços que não tinham inclusão. As pessoas não conseguiam ficar lá dentro. Teve empresas grandes que foi procurar o Perifacode que não estavam conseguindo segurar as pessoas de periferia que tinham sido contratadas com salários bons porque o espaço, o ambiente não era bom. Então, o Perifacode não se torna uma consultoria, mas o Perifacode vai fazer o trabalho de base. O trabalho que a maioria das pessoas provavelmente não vão fazer por não estar lá na ponta, por não estar dentro das comunidades, por não estar dentro de um instituto em qualquer quebrada dessa.
Esse é o projeto que a gente tem para fazer e o Perifacode vai fazer de agora em diante. Por que eu estou falando disso? Porque o Transforma Vind que a gente faz na Vind já testou esse processo. A gente conseguiu trazer pessoas de dentro da empresa que tinham o propósito de fazer o que a maioria aqui provavelmente tem o propósito de fazer, que é doar o seu conhecimento e chegar lá numa organização que também trabalha com menores vulneráveis e propor, sem nenhum tipo de meritocracia, trazer as pessoas em massas para elas aprenderem que existem outras possibilidades. Não necessariamente a gente vai lá falando de tecnologia na ponta para essas pessoas. A gente vai lá fazendo troca de conhecimento, troca de como eu posso passar para você um conhecimento que eu já tenho, o que faz eu brilhar meus olhos todos os dias para acordar e fazer o meu trabalho. A gente troca essa pessoa, a gente espera que essa pessoa também brilhe os olhos dela para que ela um dia venha para a tecnologia. E era sobre isso que eu queria falar para vocês, sobre como a gente pode aprender e ajustando o processo. Foi o que eu tentei fazer e que a gente está continuando tentando fazer dentro do Perifacode, que a gente faz no Transforma Vind. Obrigado. Incrível, né? Bem, alguém tem alguma pergunta? Opa! Olá, tudo bem? Bom, eu gostei muito que você... Deixa eu sair daqui, que está dando uma microfonia, né? Eu gostei muito que você falou da questão de que ensinar é um processo de amor. Eu fiz licenciatura e estou trabalhando com desenvolvimento hoje, e isso é uma das coisas que a gente escuta bastante, assim, de como o ensino é uma questão de amor. E quando você fala que empresas pegam e contrataram uma série de bootcamps, me faz pensar de que talvez o problema que vocês encontraram, que é justamente essa minha pergunta, a pergunta é, no fundo, qual que são os maiores problemas que foram encontrados nessas empresas? Né? Foi a falta dessa questão, desse cuidado, né? Qual que foi Eu vou responder com... Eu acho que a maioria que curte... Espero que a maioria que curta Emicida é o que nem eu curto Emicida. Recentemente o Emicida falou assim que... Recentemente o Emicida falou que ele não existiria se não fosse uma professora que percebeu que ele aprendia mais com quadrinhos do que com a aula normal. Então, uma pessoa, cuidando de outra pessoa, descobriu como aquela pessoa funciona melhor e desenvolveu um processo exclusivo para ela. Então, isso não é um negócio que o ensino formal vai fazer. As grandes escolas não vai criar um processo que seja individualizado tanto assim. Então, a gente, como comunidade, como Perifacode, ou se a gente tem a oportunidade de fazer isso em pequenos espaços, a gente consegue replicar isso, 1 para 1. Então, quer dizer, eu tenho que ter um profissional cuidando de mais uma pessoa, se dedicando para aquilo. É como se você tivesse um filho. Por isso que eu falo de o ponto-chave, quando minha filha nasce, a gente muda. Espera aí, eu vou ter que ter cuidado exclusivo com isso. E um filho nosso a gente faz. Talvez para o mercado não seja válido isso, mas a gente consegue. Descobrindo cada um como é que eles funcionam, a gente consegue dar chance de aprendizado para eles. Se você coloca 100 pessoas de um bootcamp dentro de uma empresa, vai ter lá o executivo que quer números, que quer resultado. E nem sempre todo mundo vai desenvolver na mesma velocidade. E não é porque alguém não desenvolveu na mesma velocidade que ele não presta para o processo. E a gente acaba frustrando uma porrada de bons desenvolvedores que poderia trazer alguma coisa boa. E a gente não está dando essa oportunidade. E as pessoas, vai sobrar o quê? Quais as opções que ela tem estando lá na quebrada? Vamos aproveitar e fazer uma pequena homenagem para um grande brasileiro, Paulo Freire. Eu nem precisei falar de Paulo Freire dessa vez, hein? E aí, Robertson, beleza?
Você é foda, mano. Eu só queria dizer isso. E não é bem uma pergunta, mas eu queria que você soubesse que, às vezes, quando a gente faz algum tipo de conteúdo, alguma coisa, a gente fica preocupado em entender se a gente chegou a tocar alguém, se, tipo, alguém absorveu aquele conteúdo que a gente está trazendo. E eu queria que você soubesse que você me transformou hoje. Porque muito do que a gente faz lá na Feministech, você sabe disso, e outras comunidades, todas as comunidades que a gente participa... Ai, meu Deus, não chora que eu vou chorar junto. Eu não vou olhar para você, eu vou olhar para o Sam. Oi, Sam, tudo bem? Então, eu não vou olhar para ele. E a gente é muito da fala... A gente sempre tenta falar que tecnologia é para todo mundo, que foi o que eu estava falando, né? Tipo, às vezes a gente fala muito isso. Tecnologia é para todo mundo porque a gente quer a diversidade, a gente quer a inclusão, e a gente quer que as pessoas entendam que aquilo é uma oportunidade para elas. Mas o baque que aconteceu dentro de mim quando você falou, não é simplesmente você falar que a tecnologia é para todo mundo, porque tem gente que sofre na tecnologia. Caraca. E eu, sendo mulher, eu sei que eu tenho meus privilégios por ser branca, né? Enfim, mas mesmo assim eu passei por algumas situações que não é fácil você estar dentro da tecnologia. Eu não estou na realidade de outras pessoas, mas eu também moro na periferia, então eu entendo, talvez não todo o contexto, quando vocês falam do Perifacode, o que vocês passam, o que vocês correm atrás para transformar a vida da galera mesmo. Mas eu sei que tem muita gente que quer tecnologia ou porque ela é uma área que é uma oportunidade que surgiu para a pessoa e ela precisa trabalhar, porque a gente precisa de dinheiro no final das contas, né? A gente precisa sustentar a família, ajudar em casa, cuidar dos filhos, quem tem filho, etc. Ou dos pais, enfim, não importa. E tem gente que vai para a tecnologia por amor mesmo. Só que a gente sabe que tem muita gente que sofre na tecnologia. Então, isso que você falou, de fato, me transformou e provavelmente meu comportamento, tanto na Feministech, quanto em qualquer outra ação que eu for fazer nas comunidades, vai ser diferente. Eu só queria que você soubesse que, eu não sei se mais alguém sentiu isso, mas é que foi tão forte em mim que eu precisei falar. E obrigada por ter falado isso, por ter transformado o meu pensamento, né? Você sabe mais ou menos como que eu penso, o que eu acredito e tudo mais, então você me transformou mais um pouquinho hoje e que você é sensacional, cara. Obrigada por ser quem você é e por ser uma inspiração pra gente e por tudo que você faz, porque você é foda pra caralho. Alô? Opa, minha voz tá saindo. Nossa, legal. Mas enfim. Então, é mais fácil de chamar de Bills. E aí, Bills? O meu relato é mais tipo, a gente parar e pensar, tipo, que a gente tem todo um caminho. A gente tem todo um isso, toda essa palestra me atingiu bastante também. E eu devo dizer que, de certa forma, eu não sou da periferia, mas eu estive durante quase toda a minha infância em um lugar onde, tipo, muitas pessoas estavam lá, mas não tinham o recurso para aproveitar certas oportunidades na vida delas, sabe? E, tipo, eu sempre tentava ajudar elas da melhor forma possível, que, por exemplo, elas não entendiam matemática, eu tentava ajudar elas e tudo mais. E eu parando para pensar um pouco no meu caminho, em toda a minha trajetória até aqui, se eu não tivesse as pessoas que eu tivesse hoje na minha vida, porque que me formou quem eu sou hoje, provavelmente eu não estaria nem aqui. Então, me faz você até pensar o quão eu sou grato e o quão eu retribuo isso para as pessoas que em minha volta, sabe? Tipo, no geral, não só as pessoas que necessitam dessa oportunidade, que não têm esse alcance, eu diria, sabe? Então, você me fez pensar em que momento da minha vida eu estou retribuindo para essas pessoas e de que forma eu posso retribuir para essas pessoas. A gente para e pensa, poxa, eu nem sou júnior, mas parando para pensar, tipo, eu consigo retribuir tanto para minha escola, para as pessoas que às vezes estão perdidas no que elas querem para elas. Você dá essa oportunidade de um caminho para essas pessoas, porque você tem uma bagagem. E o quão você mostra para essas pessoas da mesma maneira que te mostraram ao longo da sua vida.
E você me fez enxergar isso agora, nesse momento, sabe? Então, eu vou me empenhar para conseguir retribuir isso para essas pessoas, porque, sem sombra de dúvidas, eu sou uma pessoa que... eu sou meio desesperançoso para muita coisa na minha vida, mas nesse ponto de retribuir as pessoas, eu realmente, tipo, subi uma chama aqui agora, nesse momento, depois da sua palestra. Obrigado. Oi, tudo bom, Robson? Sou o Paulo, sou de Recife, sou de uma empresa chamada César. Recife e o Porto Digital tem muitos trabalhos com as comunidades ao redor, e eu já tive muito contato. Eu sei que eu tive vários privilégios e, apesar de ter passado muito tempo em escola pública, toda a minha vida em escola pública, mas eu sei que eu tenho muito mais privilégios que as pessoas que eu tive contato nessas comunidades e tudo mais. Mas é difícil para mim, com certeza, imaginar o contexto deles e todo o caminho que eles tiveram. Então, assim, minha pergunta para ti é como é que eu, de fora desse contexto deles e delas, como é que eu posso ajudá-los, dentro da minha empresa, dentro de qualquer empresa que eu tiver, qualquer contexto que eu tiver, a abraçar essas pessoas e impulsionar elas sem ser condescendente, sem ser, sabe, sem essas coisas todas, ser real, ser honesto, ser objetivo em ajudar essas pessoas, mas também sem medo de dar a mão e ir com elas, sabe? Cara, a primeira coisa é o seguinte, eu acho que no último slide eu coloquei lá 2 mãos ali de pessoas brancas e negras, não simbolizando só o branco e o negro, mas simbolizando todas as classes sociais de se unirem e fazer alguma coisa. Quando a gente percebeu que a melhor maneira de passar conhecimento era pelos pares. Então, quando a gente começou a ler um pouco mais de cultura do aprendizado é um processo onde você quebra todos os processos onde errar é proibido e você permite as pessoas serem elas mesmas. Para eu permitir as pessoas serem elas mesmas, eu tenho que primeiro criar um momento de diversidade. Eu tenho que ter outras pessoas iguais a elas, no mesmo ambiente, para poder fazer essa ponte. Então, o que normalmente as pessoas de periferia não aceitam e rejeitam é estrangeiro, que a gente chama. Então, alguém que não vive essa mesma realidade, chegar lá e querer fazer alguma coisa, porque isso não dura. A pessoa não dura naquele espaço. Do mesmo jeito que você pegar alguém de periferia e colocar dentro de um processo de uma empresa que não tem, que pode até ter a diversidade, mas não tem um processo inclusivo, não funciona. Então, vai funcionar por um tempo, vai ser bom para o marketing, enquanto você começa, mas vai ser danoso para todo o sistema, porque amanhã alguém mais executivo não vai querer repetir esse processo, porque custou caro, porque custa caro. Você imagina um programa que nem o Transforma 20, que você pega 2 horas de um tech lead, 2 horas na semana, para ele conversar com jovens de periferia dentro do processo de trabalho, enquanto a sprint está rolando, enquanto a esteira de atividade está rolando. Então, isso custa. Então, qual que é o resultado efetivo disso? Como que eu faço para que isso realmente dê resultado no sentido de que essas pessoas continuam aqui? Essas pessoas também não desistiram. Então, eu tenho que criar um processo bem inclusivo, eu tenho que trazer outras pessoas e entender como elas vivem, entender como que elas... e dar a oportunidade de elas serem elas mesmas naquele espaço. Eu preciso fazer isso, para depois eu dar o próximo passo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que não conheciam nada de periferia. Mas eu também não fui rogado de falar assim, esse é um boy, que nem a gente costuma falar em qualquer lugar. Desculpa, está gravando. É um boy qualquer aí, entendeu? E que não manja do rolê. Não, a gente tem que ter pessoas também que sentam lado a lado e que explicam o rolê do outro lado como é que funciona, para daí a gente poder trazer. Você não vai conseguir só ir sozinho, você vai precisar de, talvez, algum eu ou algum eus de periferia, de Perifacode ou de outras comunidades que fazem esse tipo de inclusão para poder fazer acontecer. A gente precisa dar a mão e trazer essas pessoas para dentro. Não é simplesmente só trazer pela diversidade. É criar um ambiente propício para receber essas pessoas ali dentro. Entendeu? Quer dizer, quer ver um exemplo básico? Um jovem que a gente traz para um rolê dentro de uma empresa, para ser um jovem aprendiz, e ele está acostumado todo dia alguém falar bom dia no WhatsApp para ele. Se você traz ele para um processo remoto e não dá um bom dia para ele, é como se ele tivesse largado, está sozinho no mundo. Ele continua sozinho. Não faz sentido para ele receber o dinheiro se ele não está fazendo nada. Ele não quer isso, ele quer evoluir.
Então você tem que entrar no mesmo modo de funcionamento dele. Então, você não gosta de dar bom dia no WhatsApp. Mano, você vai ter que fazer isso. Se você quer inclusão, você vai ter que dar bom dia no WhatsApp, vai ter que mandar um memezinho para ele, bom dia. Igual a avó dele faria com ele. Você vai ter que fazer isso. Porque isso é acolhimento, isso é trazer para perto. Isso é você descer, ir ao mesmo nível que ele e falar assim, ó, tamo junto. Porque senão não funciona. Não sei o que dizer. Uma salva de palmas.